O pai está lá, ele trabalhou, talvez com menos estudos, porque a gente tem na fazenda aquele produtor que já foi para a universidade e tudo, mas nós temos muitos produtores semi-analfabetos, mas de um conhecimento gigante, de uma sabedoria e um gerenciamento extremamente importante para a época dele. Não significa, e aí é que vem os conflitos, que não significa que esse mesmo conhecimento vai continuar funcionando. E aí vem a questão de sucessão. Quem vai cuidar do meu negócio e que vai manter meu negócio em ascensão? Como fazer isso, Vila? Bom, a primeira coisa é o seguinte, o que nós já falamos, hoje as pessoas vivem mais tempo. Então, o sistema antigo, tanto da agricultura como da pecuária, era mais braçal. Então, o que existe hoje de patrimônio e de riqueza foi o pai que conquistou com braço. Ultimamente, tecnificou um pouco mais. Mas ele, chegando com 65 anos, não tem mais o braço que ele tinha com 40 anos. E, por outro lado, a demanda da qualidade dos produtos rurais, desde o boi até o grão, então ele é mais sofisticado. Então, ele fica um pouco desconfortável. Depois, mas se ele viver mais 1, 2 décadas, a fazenda tem que ser tocada por alguém para pagar o sustento que o pai e a mãe merecem e vão ter. E nós sabemos, nos últimos anos da vida, então o custo com saúde aumenta. Então tudo isso tem que ser calculado. E agora, se ele tem 2 filhos, né, e um filho que é um craque ou de futebol e que gosta de tocar música, então você não pode obrigar o seu filho de fazer alguma coisa em detrimento do sonho dele, que quer ser roqueiro, ou não sei o que, alguma coisa lá. E a filha quer ser médica, então não, nem conversa. Agora, o que você vai fazer? Você tem a sua fazenda, você tem 65 anos, você tem 5 funcionários, e aí, brincando sem brincar, você pode comprar um filho. Mas onde tem um mercado para o filho? Olha, numa das palestras do Vila, eu vi essa colocação do comprar um filho. Eu achei de uma sabedoria incrível e eu quero chamar a sua atenção para observar bem isso aqui. Então, se você tem a sua fazenda, ela vale o número de hectares vezes 15 mil reais, 20 mil reais, seja lá que for. Então, você está sentado em cima do patrimônio. Mas a fazenda, na verdade, não vale nada, ela só vale no dia em que você vende ela. Você não quer vender, então não vale nada, nesse sentido. Ela tem o sustento que você vai diminuir se você chega numa idade que você está menos operacional. Você tem 2 filhos, mas que eles não querem vir. Mas o que você faz? Então, você vai procurar no mercado um jovem bem formado, de preferência filha de um produtor pequeno. Ele vai herdar uma pequena fazenda de 30, 40 hectares que não dá para ele nem para a família, e você tem uma fazenda maior, e você vai contratar este jovem. E como você vai contratar o jovem? Você vai pagar 30% a mais do que O mercado. as fazendas do lado pagam. Ah, mas por que 30 a mais? Porque você vai atrair, como no futebol, você paga mais para o jogador, certo? Aí você tem um cara lá. E durante um ano você observa ele. Se ele levanta a hora certa, você faz as coisas certas, se ele fala mais do que deve falar, se fala menos do que deve falar, e aí você observa. E o cara é bom. Após um ano você diz, Antônio, gostei de você, então vou fazer o seguinte, não vou aumentar o seu salário, que já é bom, eu vou dar uma participação na produtividade, não na lucratividade, porque tem a ver com o mercado e o cara não mexe no mercado porque eu faço as compras e as vendas. Então, na produtividade. Você, mas a equipe lá, você tem que ver como você conseguir fazer mais com a mesma coisa. Passam 2 anos e o cara, cada ano, tem uma participação melhor. Aí, um belo dia, você fala com seus filhos. Gente, eu arrumei mais um filho. Aí a filha vai dizer, bom, como a mãe não sabia, etc. Não, é o que você está pensando. Não. Eu vou adotar. Não é uma separação. Não é separação. Eu vou adotar um filho. Mas como vai adotar um filho? Com 3, 4 anos? Não, vou adotar um cara que vai ser o vosso irmão,
que vai trabalhar na fazenda para a fazenda pagar a mim e a vocês e para manter o valor do mercado. E tem o Antônio que está comigo, eu vou dar 30% para ele. Aí ele vai falar com o advogado, diz, o senhor está já ficando velho, como é que vai dar 30% de presente para um cara lá que não tem nada a ver com a fazenda? Ele diz, não. Os últimos 3 anos, ele fez metade do meu trabalho e aumentou em 15% a produtividade. Ele foi o empresário e não eu fui o dono. Agora, eu falei para os meus filhos, se eles querem a vaca da fazenda dar leite nos próximos 20 anos, ele precisa um vaqueiro. E esse vaqueiro vai ser o tal filho, irmão deles com 30%, e nós com 70% vamos viver em paz e cada um faz o que quer. Isso se chama importar um sucessor. Claro que não é o que você tem que fazer amanhã, mas você tem que pensar como você consegue conversar com a esposa, com os irmãos, seus irmãos são sócios, e os filhos, como você vai dar sobrevida ao seu negócio rural nos próximos 10 anos. Vilar, nesta situação, a gente, claro, vai deparar com aquelas questões ali, que meu pai está ficando maluco, porque eu acredito que num primeiro impacto é de rejeição total. Sim. Porque como que vai pegar 30% do meu patrimônio? Porque daí eu não estou lá trabalhando, mas eu considero que aquilo é meu. Sim. Eu acho que essa é a primeira reação. Outra coisa, tem que ter frieza para fazer essa escolha, porque não é por afinidade. Porque às vezes eu tenho um funcionário que está há 20 anos comigo, mas ele não tem essa visão. Não é esse que eu tenho que adotar. Sim. Não, como você não teve a oportunidade de escolher os seus filhos, e eles aparecem lá um dia, né? E pode ter sorte, pode ter menos sorte, mas pronto. Este aqui, você pode construir um filho, né? Do livro, pode comprar do Amazon, né? E não vai ser o cara que está na fazenda, ele naturalmente vai sair no 2º, 3º ano, quando ele está vendo que você dá uma certa preferência para esse jovem que entrou. Aí ele vai pedir as contas, ele vai. Mas o jovem vai ser o filho da fazenda, não o seu filho, não o filho do irmão, o filho da fazenda. Eu não posso misturar o emocional com isso, eu tenho que ter aquela frieza de mercado, é um negócio que eu estou fazendo. Exatamente. Exato. É isso que vai acontecer, porque a Embrapa diz que dos 5 milhões de produtores, 40% não vão produzir em 2030. Muitos, lá, as estatísticas lá do Rio Grande do Sul mostram, as pesquisas, que 37% dos produtores dizem ter certeza que não tem sucessor. Bom, se você não tem sucessor e você vai viver mais 20 anos e com 65 anos você não pode mais fazer aquilo que você fez nos últimos 40 anos, quem vai pagar a sua conta, a sua sustento? Aí onde eu preciso ter alguém que trabalhe. Então vai fechar e depois você vai arrendar, e arrendar também não vai mais, porque o Estado vai pegar 50%, 60%, 70% do arrendamento. Não vai tributar o cara que produz, mas vai tributar o latifundiário, mesmo se ele só tiver 1.000 hectares, se ele arrenda. A terra serve para produzir e não para pagar renda para alguém. Então, o Estado que precisa de dinheiro vai pular em cima da herança e em cima dos arrendamentos. Então, quer dizer, nessa situação, o Estado usaria aquele argumento que eu tenho a terra para eu produzir e não para eu fazer negócio com ela. Exatamente. Porque é o seguinte, o senhor que nos assiste lembra muito bem quanto o pai dele pagou para a terra. Pagou R$1.000, se pagou R$1.000. E ainda por cima teve financiamento do Banco do Brasil. E essa terra hoje, ele trabalhou nela durante 20 anos e viveu durante 20 anos e cresceu os filhos e pagou os estudos dos filhos. E hoje a terra vale 15, 20 mil. O que ele fez para valorizar a terra? Não fez nada. É a sociedade brasileira, através de infraestruturas, através de outras coisas, fez com que a terra que ele pagou 10% 20 anos atrás, vale 100% agora, e durante esse tempo ele viveu da terra. Então a terra, na verdade, como na Inglaterra, você não pode comprar a terra em Londres. Você compra o uso do 99 anos, depois volta para a comunidade. Imagine que se isto é só na Inglaterra, mas o que vai acontecer? É o seguinte, o Estado, ou seja, a população brasileira, através do Estado,
vai cortar cada vez mais do lucro da fazenda quando ela for vendida ou quando ela for passado para a próxima geração. Bom, nosso tempo está esgotado e o tempo com o Vila ele passa muito rápido. Eu quero agradecer sua participação conosco e obrigada pelo prestígio, Vila. Obrigado pela paciência de ouvir essas reflexões um pouco provocativas, mas o mundo vai ser diferente no futuro.